Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo de hoje é muito importante, porém é pouco falado aqui no YouTube ou em outras redes sociais, entre a sociedade e até mesmo dentro dos órgãos públicos. Bruno, como assim dentro dos órgãos públicos? Do que você está falando? O assunto de hoje é justamente isso: falar sobre dinheiro e investimentos entre servidores públicos, funcionários públicos e até quem deseja um dia entrar para o serviço público. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa em comum entre servidores públicos, funcionários públicos, tanto das esferas municipais, estaduais e federais, chama-se empréstimo consignado. E com ele vem uma palavrinha junto que tira o sono de muitas pessoas: dívidas. Então, se você quer mudar de vida financeira, assiste esse vídeo até o final, que com certeza vai te ajudar bastante. Então, depois da vinheta, a gente começa. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Me chamo Bruno Hermoni, sou bombeiro militar aqui no Distrito Federal e nesse canal você vai aprender muito sobre economia, finanças, dinheiro e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para que vídeos como esse, conteúdos como esse, cheguem a mais pessoas. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo. Olha, se tornar servidor público é um sonho de muitos brasileiros, afinal, traz consigo uma certa estabilidade, tanto financeira quanto de carreira, traz uma segurança. Isso com certeza atrai muitos e muitos brasileiros a cada ano que passa. Olha, não é fácil tornar servidor público, passar num concurso público, afinal a concorrência está cada vez maior, o número de vagas está cada vez mais reduzido. E aí requer muita disciplina, muita constância, muitos estudos, muita abdicação, que só você que já passou sabe do que eu estou falando, e quem ainda não passou está nessa jornada, de estudos, de dedicação, com certeza sabe o quão árduo é isso. E aí, o que acontece com a maioria dos servidores públicos? Passam no concurso público, são tão disciplinados, tão dedicados ali nos estudos, e aí quando entram no serviço público, não dão a devida importância ao dinheiro, ao salário, e aí acabam metendo os pés pelas mãos e acabam se endividando. Junto disso tudo, o que acontece? Vários influenciadores digitais acabam criticando, acabam menosprezando os servidores públicos. Falam que não é possível enriquecer sendo servidor público e apenas é possível alcançar a riqueza sendo empreendedor, sendo empresário, o que na verdade não é verdade. Claro que empreender, ser um empresário, ser uma empresária, com certeza vai te trazer bons frutos, mas quantos empreendedores fracassam nessa jornada? Isso a gente tem que colocar na conta, porque as pessoas acabam mostrando apenas aqueles cases de sucesso e acabam deixando os cases de fracasso de lado, não mostram a dura verdade que é ser empreendedor no Brasil. Da mesma forma que existem vários servidores públicos que enriqueceram apenas nos cargos públicos, existe uma grande parcela de servidores que estão totalmente endividados. Por isso, nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a cuidar melhor do seu dinheiro e a importância que isso tem na sua vida. Pensando nisso, eu vou te apresentar alguns conselhos que eu aprendi nessa trajetória como servidor público, não só na minha carreira, mas na carreira também de alguns familiares meus que são servidores públicos. Então, vamos ao primeiro conselho. Não se espelhe na vida do seu colega. Bruno, o que você quer dizer com isso? Na verdade, a sua mãe já dizia: você não é todo mundo. Não é verdade que ela falava assim? E é justamente isso que eu estou querendo dizer aqui. Porque as pessoas entram no serviço público, entram num cargo público e aí começam a ganhar a mesma coisa. Você está lá vendo o seu colega receber a mesma coisa que você. Só que aí, ele de repente, o colega lá, ele compra um carro melhor, ele sempre está trocando de carro, ele sempre está ali morando nos melhores lugares. E aí você olha assim e fala assim: poxa, se ele, que recebe a mesma coisa que eu, está conseguindo fazer isso, eu também consigo. E essa necessidade de status ou até mesmo medo de ser discriminado ou de ser criticado fazem com que os servidores se atolem em dívidas para viverem de aparência. Isso mesmo que você escutou, para viverem de aparência. Antes de fazer isso, preste bem atenção no que eu vou te falar. Cada um tem a sua realidade financeira, cada um tem uma realidade de vida. Por exemplo, às vezes o seu colega tenha recebido uma herança, às vezes o seu colega é apenas mais organizado financeiramente do que você, cuida melhor do dinheiro do que você. Então, antes de fazer isso, antes de querer igualar, querer comprar o mesmo carro do colega ou querer morar no mesmo lugar do colega, preste bastante atenção. Se organize primeiro, cada um tem a sua realidade financeira. Então,
cuide da sua vida, cuide do seu dinheiro. Não tente igualar, não tente viver de aparências. O segundo conselho que eu vou te dar é controle os seus gastos, faça um orçamento. Bruno, o que você quer dizer com isso? Porque preste atenção no que eu vou te dizer aqui, veja se não é verdade. Justamente isso que acontece. Você está lá, às vezes você estava desempregado ou às vezes estava na iniciativa privada ganhando bem menos do que o cargo público. E aí você entrou no serviço público e começa a ganhar mais. Até aí tudo bem. De repente você mudou de vida, né? Mudou de patamar, começou a ganhar mais. E aí com isso os seus gastos também começam a subir involuntariamente. E aí, aquele dinheiro que antes sobrava na conta, né, no início ali da sua carreira pública, passou alguns meses, uns 6 meses, um ano depois, aquele dinheiro já não está sobrando mais, né? As contas já estão começando a ficar mais apertadas. Você observa a sua conta corrente, enfim, e olha assim, fala assim, poxa, mas antigamente sobrava tanto e hoje em dia está sobrando tão pouco. E é justamente por isso, porque você não controlou os seus gastos, subiu o seu custo médio mensal e aí acabou se descontrolando. Quero alguns exemplos práticos disso. Por exemplo, você está lá, você já tem filho ou tem filha. E aí, antigamente você tinha uma escolinha lá para sua filha ou para o seu filho, ou uma creche, enfim. E aí, quando você se tornou servidor público, aquela creche, aquela escolinha já não serve mais. Afinal, você agora é um servidor público, você tem que colocar ela numa creche melhor, numa escolinha melhor. E aí, isso você subiu a sua régua. Se antes você saía para jantar ou almoçar num restaurante bacana uma vez no mês, por exemplo, agora, como você é servidor público e está ganhando mais, você vai se dar esse direito. Então, vai começar a sair, às vezes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí, você está subindo a sua régua e nem está percebendo. Às vezes você consumiu uma garrafa de vinho de 20, 30 reais, aqui eu vou dar um exemplo de garrafa de vinho, mas utilize a bebida que você quiser ou a mercadoria que você quiser. E aí, com o passar do tempo, agora você sendo servidor público, aquela garrafa de 20, 30 reais já não te atende mais, ficou ruim. E aí você começa a consumir garrafas mais caras, de 80, de 100 reais, às vezes até mais. Afinal, agora você é um servidor público e merece isso. Entendeu? Como é subir a régua e você às vezes nem perceber. E tem vários outros exemplos, às vezes viagens, né, tanto nacionais quanto internacionais, trocando de carro, trocando de celular, roupas que às vezes você comprava num lugar que era um pouco inferior, não ruim, mas inferior, e aí você não gosta mais daquele tipo de roupa, né? Começa a comprar roupa em outro lugar mais caro, e aí isso vai corroendo ali o seu dinheiro. Então, faça um orçamento, né? Consiga controlar os seus gastos fazendo um orçamento, verificando tudo que entra, né? Tudo que é de receita e tudo que é de despesa. Com isso, vai mudar a sua vida financeira de uma forma muito melhor. E aí, pensando nisso, eu até achei uma reportagem aqui bem interessante que eu vou ler para vocês. O servidor público no Brasil ganha cerca de 40% a mais que a média dos trabalhadores da iniciativa privada. No entanto, aproximadamente 70% deles estão endividados. Olha só que número absurdo, né? Isso foi nos cálculos de 2016. Com certeza esse número aumentou, ainda mais porque a gente teve umas crises aí, né, anteriores e com certeza isso desestabilizou muitas famílias. Mas olha só que interessante. Eu vou calcular aqui, eu vou abrir aqui o site do Investidor 10 para a gente fazer um cálculo de juros compostos. Como aqui a gente fala, né, como na reportagem fala que ganha 40% a mais, vamos utilizar um salário médio de servidor público de R$ 5.000 e você conseguindo economizar 20% desse salário, ou seja, R$ 1.000. E aí vamos utilizar aqui como premissa inicial um valor de R$ 1.000. Poxa, Bruno, mas R$ 1.000 é muita grana, é muito dinheiro. Mas preste bem atenção. Antigamente, né, às vezes você era até desempregado ou estava na iniciativa privada ganhando bem menos, e agora você está ganhando mais, né? A média salarial aí é de 40% a mais. Então, digamos que a média salarial de servidores públicos seja R$ 5.000. Tem servidores que vão ganhar mais, tem servidores que vão ganhar menos. Mas tente economizar 20% da sua renda. E aí, digamos aqui que um salário médio, né? Eu vou utilizar como média R$ 5.000 por mês. E aí, a gente vai colocar aqui um valor inicial de R$ 1.000, uma taxa de juro, a gente pode utilizar aqui uma taxa de juro de 9% ao ano, durante um período, e aí aqui é um período longo, afinal, né, a aposentadoria, cada ano que passa vai ficando mais difícil, vai ficando mais trabalhoso. Então, vamos colocar aqui 30 anos, sendo que tem cargos, né, que conseguem com 25 anos,
tem cargos que conseguem com 30 anos, mas no caso que alguns casos são 35 anos. Eu vou colocar aqui na média de 30 anos, né? Aí você utiliza aí da maneira como você preferir. Eu coloquei aqui 30 anos. E o investimento mensal de R$ 1.000, de forma fixa aqui. Sendo que, com o passar do tempo, né, a tendência é que o seu salário aumente e aí você consiga aumentar aqui esse valor. Mas digamos aqui que seja 30 anos com investimento inicial de R$ 1.000 e investimentos fixos de R$ 1.000, independente de qualquer coisa. E a gente vai aqui calcular, né? Lembre disso. Com certeza o seu salário vai aumentar e com certeza o seu aporte também vai aumentar. E aí a gente clica aqui em calcular. E olha só que interessante, né? O valor, o resultado total em juros, 1.354.000. Um valor total investido de 361 mil, ou seja, 361 mil saiu do seu bolso e você hoje tem um valor total de 1.715.000. Preste bem atenção, quantos e quantos servidores públicos conseguem aposentar com 1.715.000 na conta? Me diga aí, com certeza uma pequena parte da população, uma pequena parte de servidores públicos conseguem isso. Então, né, aqui está um exemplo bem tranquilo, bem fácil. Às vezes, se a gente aumentar aqui o valor do aporte ou aumentar aqui a taxa de juros, né, dependendo do grau de risco que você quer correr, e aí, né, com certeza vai sair com um belo patrimônio. E com certeza as coisas vão ficando mais difíceis. Preste bem atenção. Antigamente era mais fácil aposentar, né? Hoje em dia, né, essas reformas que existem e com certeza nos próximos 10, 15, 20, 30 anos vão ocorrer mais reformas e com certeza vai ficando cada vez mais difícil. Então, né, aqui é um exemplo de cálculo que você com certeza consegue economizar esses R$ 1.000 e com certeza vai sair com uma aposentadoria bem melhor do que a maioria dos servidores públicos que não vão fazer isso daqui. E aí, gostou dessa simulação? Agora vamos ao terceiro conselho, que é: tenha uma reserva de emergência. Poxa, Bruno, mas agora eu sou servidor público, eu não preciso mais de reserva de emergência, afinal, eu sou estável, né? Meu dinheiro vai cair ali na conta todos os meses. Mas aí, isso é uma das frases mais erradas ditas por servidores públicos, né? Então, tenha uma reserva de emergência pelo menos 3 meses ali dos seus gastos mensais, não é do seu salário. Por exemplo, se você ganha R$ 5.000 e consome ali por mês R$ 3.000, né? Seus gastos fixos ali ficam em R$ 3.000. E aí você teria que ter R$ 9.000 de reserva de emergência e não os 15.000, né? No caso, 3 meses dos seus custos fixos mensais. Conseguiu entender? E se tem uma coisa que acontece o tempo inteiro, são imprevistos. Então, né, tenha um dinheiro guardado para esses imprevistos quando eles acontecerem. E aí, aqui vai até um ponto importante, porque às vezes as coisas mudam, né? Hoje essa estabilidade que é tão forte, às vezes daqui a alguns anos, né, entre algum legislador, entre algum político, e acaba mudando isso. E aí a estabilidade, que é tão falada dentro do serviço público, às vezes a gente pode perder isso. Então, tenha uma reserva de emergência, né, para casos de imprevistos. A gente nunca sabe quando vai ocorrer e quando ocorrer você tem que ter essa reserva para te segurar, para te trazer tranquilidade, para te trazer segurança. E para agregar ainda mais esse conteúdo, tem um cara que eu sigo nas redes sociais, que eu li o livro dele, que é muito bom, que chama Flávio Augusto, que eu estou até com ele aqui, ó, Ponto de Inflexão. Uma decisão muda tudo. Eu vou deixar o link desse livro aqui lá na descrição, se você se interessar, com certeza vai te inspirar, uma história muito boa. Para quem não sabe, o Flávio Augusto, ele ingressou nas carreiras públicas ali, foi expulso da Marinha na carreira militar e depois ingressou novamente e aí pediu para sair, na verdade nem entrou no órgão público. E aí, né, para quem não sabe, ele é o dono da WhatsApp, né? Foi dono, depois vendeu, depois recomprou e é um bilionário brasileiro que com certeza vai te agregar muito aí na sua vida. Então vou deixar o link dele lá na descrição para você comprar, já vai direto lá para o link de compra. E ele tem uma frase muito bacana que ele fala aqui no livro, né? Que eu custei a entender isso. Ele fala aqui uma frase que é bem marcante: estabilidade não existe. E aí a gente fica com essa ideia, né, de servidor público, de ser estável, e ele vai lá e ele rechaça essa frase da seguinte forma: estabilidade não existe. Né? Imprevistos sempre vão ocorrer, crises sempre vão ocorrer, guerras sempre vão ocorrer, e a gente viveu, né, a gente está passando por algumas guerras, e a gente passou por uma crise muito grande aí em 2020, a pandemia, que com certeza, né, devastou muita gente. Então,
pense dessa forma, estabilidade não existe, né? Sempre a gente vai estar mudando, sempre vai ter alguma crise, sempre vai ter alguma guerra. Então, pense dessa forma para que você fique mais seguro e consiga criar você mesmo essa segurança, essa estabilidade através da sua vida financeira, para que você não dependa, né, de governo, que você não dependa de alguma crise se ocorrer, e aí você fica imune a tudo isso. Então, estabilidade não existe. Esse livro aqui com certeza vai te inspirar muito a pensar dessa forma, a não ficar acomodado, a não ficar estagnado. Então, uma sugestão aqui de livro para vocês, beleza? E falando em ficar estagnado, em ficar parado, aqui vai o meu quarto conselho: não fique acomodado, não fique parado no tempo, porque o que acontece com grande parte dos servidores públicos, eles entraram no cargo público e aí, né, acomodaram, ficaram ali parados o tempo todo, falaram assim, poxa, agora a minha vida acabou, esse serviço público aqui para o resto da minha vida, e acabam não estudando, não se qualificando. Às vezes você tem bastante tempo, né, bem mais tempo do que a iniciativa privada, né, é mais maleável ali a questão de horários, então você consegue estudar, você consegue empreender, consegue fazer algo novo na sua vida, ou até mesmo estudar para outro concurso, né, sempre tentando agregar coisas na sua vida e não ficar parado ali, como a grande maioria dos servidores públicos ficam. Então aqui vai um conselho: não fique parado no tempo, né? Consiga utilizar o seu tempo livre para agregar em algo novo na sua vida. E o quinto conselho é: aprenda a investir o seu dinheiro, cuide melhor do seu dinheiro, porque o servidor público fica naquela ideia de, como eu tenho salário todos os meses na conta, independente de qualquer coisa, eu não vou cuidar do meu dinheiro, né? Eu não vou aprender a investir, afinal, eu vou aposentar com isso daqui mesmo. Só que, né, chega lá na aposentadoria, às vezes perde alguns benefícios ali e acaba reduzindo o salário. Então aprenda a investir, utilize os juros compostos a seu favor e não contra, né, através de empréstimos consignados, através de dívidas. Então aprenda a investir tanto em renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, e aqui nesse canal você vai aprender muito sobre isso. Então já deixe seu like aí, deixe a sua inscrição para que vídeos como esse, né, chegue a mais pessoas e chegue a você também, para você aprender de fato a investir de uma maneira simples, porém muito eficaz. E o sexto e último conselho é: evite empréstimos consignados, evite dívidas, porque se tem uma coisa que corrói o patrimônio, o dinheiro do servidor público, é o empréstimo consignado. Como o crédito é muito facilitado, é muito fácil você ter um empréstimo consignado ali na sua conta em um dia, em 2 dias, você manda um WhatsApp, né? Manda os seus documentos, no dia seguinte o dinheiro já está na sua conta. Muito fácil. Então, às vezes a pessoa quer viajar, ela vai lá e faz um empréstimo consignado, ela quer trocar o carro, ela vai lá e faz um empréstimo consignado, ela quer trocar de casa, ela vai lá e faz um empréstimo consignado, ela chega no final do ano, então ela quer agradar ali os familiares, ela vai lá e faz um empréstimo consignado para comprar roupa, para comprar, sei lá, qualquer coisa, e aí acaba se endividando, acaba corroendo o seu dinheiro ali todinho em empréstimos consignados. Para você ter uma ideia, 70% dos servidores públicos estão endividados, né? Tem algum tipo de dívida. E aí existe também uma lei de superendividamento dos servidores públicos. Essa lei é justamente para proteger o servidor público de descontos abusivos do banco, porque existem casos que o servidor público tem 100% da renda comprometida, né? Ou seja, o salário dele vai só para pagar empréstimo. Olha a situação caótica em que o servidor público chegou, às vezes por falta de sabedoria, por falta de educação financeira, né? Aquela disciplina, aquela constância que ele teve tanto para passar no concurso público, para estudar, né, para abdicar de várias coisas, quando ele entra, ele acaba perdendo ali o controle, né, da sua vida, o controle da sua vida financeira e acaba se endividando. Uma pessoa que era tão disciplinada em relação aos estudos acabou perdendo tudo ali por conta de falta de educação financeira. E o objetivo desse vídeo era justamente esse: trazer conselhos para que você tenha uma vida financeira mais equilibrada, para você que já é servidor, para você que é funcionário público ou para quem deseja entrar nessa carreira pública, né, tenha isso em mente. É possível enriquecer? É possível, só que vai ter que ter disciplina, constância e dedicação o tempo inteiro, ali durante toda a sua vida pública. Da mesma forma como você teve disciplina, constância e abdicação de várias coisas ali para estudar para o seu concurso público, para você entrar no concurso público,
você vai ter que utilizar essas mesmas características para ter uma vida financeira mais equilibrada. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado hoje, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você conhece algum servidor público ou alguém que está estudando para concurso público, encaminhe esse vídeo para ele, né, para que ele já tenha conhecimento a respeito da parte financeira dos servidores públicos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!